Bem-vindos ao Politeia. Eu sou Rodrigo Couto e, como em outros vídeos, eu vou começar com um questionamento. Vocês acham que o absolutismo monárquico realmente existiu? A existência de um antigo regime e do chamado absolutismo monárquico é algo que está nos nossos currículos escolares e universitários. Acho que muitos passaram pela experiência de aprender na escola ou em alguns cursos universitários que têm a disciplina de História sobre a existência de um regime anterior às revoluções, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, e que teria sido um regime caracterizado por um poder concentrado na figura do rei, ou em um monarca que não precisava prestar contas, ou que reinava sem parlamento e capaz de dirigir a sociedade segundo a sua vontade, de modo irrestrito. Será se isso era mesmo real, ou se isso, como muitas outras coisas na história, compreende na realidade uma narrativa? Por que é importante saber isso? Bem, porque após o fim desse antigo regime, desse absolutismo, no finalzinho do século XVIII, teria tido início o nosso mundo de liberdade. Muitas vezes essas narrativas aparecem na história para, através da crítica ao momento anterior, favorecer aquilo que existe agora. Então vamos ver se isso era uma realidade ou se isso era uma narrativa. E vamos começar pela terminologia. O termo absolutismo ele apareceu na ciência política só na década de 1820, ou seja, após as revoluções liberais e muito tempo após aquele momento que se considera como áureo do chamado absolutismo, que teria sido o momento entre o século XVI e o século XVIII. Se existia absolutismo, por que o termo só aparece na década de 1820? É algo que nós precisamos levar em consideração e desconfiar já de que se trata de uma narrativa. Muitas vezes se falava em poder absoluto, e já vamos ver se esse poder era absoluto ou não, mas o termo absolutismo não existia, não era utilizado até a década de 1820. E além disso, quando vamos a essas teorias e a essas realidades designadas por absolutismo, nós vemos que não existia, de um lado, nenhuma prática comum do absolutismo, de um governo absoluto idêntico a outro governo absoluto. Não existia essa prática comum, nem existia uma única teoria, uma única elaboração do tal absolutismo. Nem todos lembram de Hobbes, mas Hobbes publicou em meados do século XVII. Antes de Hobbes, já existiam outras teorias, outras fórmulas sobre um poder absoluto. Então é impossível considerar Hobbes ou qualquer outra doutrina do tal absolutismo como representante de todo o pensamento que seria eventualmente chamado dessa forma. Existiam, como falei, muitas formas de conceber o poder real e muitas formulações sobre o poder real. Então, isso mesmo, tanto o fato de que a terminologia é só da década de 1820, como o fato de que existiam muitas formas de pensar esse poder real, já aparecem como indícios de que isso se trata de uma elaboração posterior e não exatamente de uma realidade. Vamos considerar então essas doutrinas e depois vamos aos fatos. Bem, o que eram essas doutrinas do absolutismo? Elas eram doutrinas que enfatizavam a concentração de todo o poder soberano
na figura do monarca. Elas eram doutrinas que enfatizavam o fato de que o monarca só prestaria contas a Deus, e elas eram doutrinas que enfatizavam o papel do monarca como criador das regras, das leis, na realidade, e intérprete dessas leis, contanto que não fossem leis divinas, teriam que ser leis humanas. Será se isso existia na prática? E aqui voltando um pouquinho, esses traços, esses elementos do pensamento das doutrinas do absolutismo são bem gerais. Você tinha doutrinas do absolutismo em que inclusive admitiam formas de governar uma sociedade que não eram monárquicas. Você tinha a admissão de que o governo poderia ser essencialmente aristocrático ou democrático, embora eles admitissem também, igualmente, que o melhor seria uma monarquia. O importante era, qualquer que fosse o governo, não deveria haver a divisão do poder soberano. Eles acreditavam que isso levaria ao caos social, uma guerra civil. Essas eram as teorias, mas será se essas teorias correspondiam à realidade? E é aqui que nós vamos poder responder ou não se se trata de uma realidade, de um fato histórico ou de uma narrativa criada a partir das revoluções liberais. Quando nós vamos aos séculos considerados do absolutismo, nós precisamos de um exemplo mais claro. E aqui eu vou usar um exemplo do país que é visto como paradigmático do absolutismo, que é a França, e no século XVII. Claro que existiam outras nações, outros reinos europeus que eram tidos como monarquias absolutas, mas vamos utilizar um exemplo francês, que além do mais conhecido, é também lembrado em função da reação posterior, no final do século XVIII, com a Revolução Francesa. Pois bem, no século XVII, os reis franceses, de fato, conseguiram mobilizar mais pessoas e mais recursos do que anteriormente. E se nem esse reino conseguiu mobilizar tantos recursos ou pessoas, especialmente comparado às nossas realidades, séculos 20 e 21, eu acho que vai ser, com a constatação de que ele de fato não conseguiu, vai ser possível afirmar o absolutismo como, em parte, uma grande narrativa. Vamos lá. Bem, no século XVII, e esse talvez tenha sido o grande século na França de engrandecimento da monarquia, os reis conseguiram, a partir de 1614, governar sem os Estados Gerais, que eram uma espécie de parlamento. Os Estados Gerais deixaram de se reunir desde 1614. Com isso, a ação do rei se tornou muito mais fácil, era muito mais fácil cobrar novos tributos, por exemplo. Em 1620, esse engrandecimento do poder real continua. Nós vamos ter uma cruzada de Luís XIII contra os protestantes na França. Ele, inclusive, foi capaz de mobilizar a igreja francesa contra os calvinistas no interior da França. Além disso, vão criar os chamados intendentes. Os intendentes seriam representantes dos reis nas localidades. E depois disso, os intendentes ganhariam o poder de comando das forças armadas do reino nas localidades. E isso é interessante porque esse também é um período de grandes guerras no continente europeu, e o fortalecimento do exército francês servia não só para participar nessas guerras contra rivais externos, mas sob os intendentes controlar as elites locais ou intimidar as populações locais. Então vejam, existiu sim um aumento do poder real. Esse aumento do poder real significa na prática uma maior capacidade de arrecadar e utilizar recursos,
e uma maior capacidade de comandar pessoas, de mobilizar pessoas. Mas ainda assim, os dados mostram, os dados apontam que esse não era um poder capaz de chegar a todos os lugares, a todas as localidades, a todas as províncias, e nem de reorganizar todas as instâncias da vida. Que limites eram esses? Que limites práticos impediam a chegada do poder a todos os lugares? Eram limites intransponíveis e que eram levados em consideração. Primeiro, seria anacrônico aqui afirmar que as pessoas não se preocupavam com o julgamento divino. Como eu falei, o rei só prestava contas a Deus. Mas é bom lembrar que nesse período as pessoas ainda definiam a própria vida e ainda compreendiam toda a realidade segundo uma cosmovisão cristã. A ideia de que após a morte elas seriam eventualmente julgadas por Deus. E nesse período é possível encontrar, nesse momento que chamamos de primeira modernidade, que inclui o século XVII, é possível encontrar mercadores, banqueiros, comerciantes que consultam teólogos e não economistas, consultam teólogos sobre que juros eles podem cobrar, quão altos podem ser os juros, sem o risco de ir para o inferno, sem o risco de uma condenação eterna. Por mais que possa parecer estranho ou arbitrário ou tirânico até afirmar que o rei só presta contas a Deus, é bom lembrar que eles levavam isso muito a sério, pelo menos a maior parte do tempo. Além disso, a outra face da moeda desse fato, dessa crença, dessa cosmovisão na realidade cristã, é o fato de que todos esperavam que o rei se comportasse segundo os dogmas do cristianismo, segundo as doutrinas da igreja. Isso significava também que o rei não poderia dar uma ordem a um súdito contrária a esses dogmas. Não estou a dizer que isso nunca ocorreu, que essas ordens nunca foram dadas, mas existia no mínimo uma expectativa de que o rei ia manter essa imagem de um soberano cristão. Essa necessidade de manter uma imagem, sim, era algo levado em consideração pelos monarcas. Outra coisa que eles levavam em conta, como uma espécie de gestão permanente dos riscos nas monarquias, era o risco, o perigo de rebeliões populares, rebeliões no campo, rebeliões na cidade. Por mais que não existissem teorias em defesa dessas rebeliões, embora existissem algumas teorias, mas mesmo sem esse amparo de teorias da resistência, de teorias da desobediência, mesmo sem esse amparo, na prática poderiam ocorrer rebeliões. E essas rebeliões causavam prejuízos. Então era muito melhor, do ponto de vista da monarquia, evitar essas rebeliões do que posteriormente pagar ou compensar os prejuízos dessas rebeliões. E aí vamos lá, os agentes reais. Bem, como eu disse, era impossível para um monarca atuar sozinho. Ele precisava ter agentes. Mas esses agentes, quando alçados ao poder, criavam eles próprios esferas próprias de poder. Aquilo que hoje nós chamamos de burocracia, nos moldes atuais, obviamente, não existia. Mas existiam agentes e funcionários reais e não eram muitos. E como eu falei, eles tinham as próprias esferas de poder. E muitas vezes eles herdavam esses cargos. Então era muito difícil para o monarca controlar os próprios agentes. E finalmente, esses agentes poderiam estar trabalhando em províncias distantes das capitais, dos centros de poder. Isso significa que esses agentes tinham muito poder nas localidades. Daí mesmo a necessidade de criar os intendentes. E finalmente, por mais que eles tenham elevado a arrecadação, eles não tinham condições de
chegar de tributar todas as atividades econômicas e tanto quanto eles desejavam, porque era basicamente impossível cobrar a porcentagem desejada sem a colaboração dos agentes econômicos. Então, um mercador, um comerciante, um proprietário de terras poderia simplesmente declarar dados que não correspondiam à realidade. E, em geral, muitas vezes não era possível comprovar esse erro, esse vício, esse crime na declaração. Então, sem a colaboração das pessoas, dos súditos e dos agentes, o rei não conseguia governar ou não conseguiria exercer todo esse poder que as teorias do absolutismo reivindicavam. Então vejam, essas teorias até certo ponto devem ser consideradas muito mais uma reação à falta de poder dos reis e uma ferramenta teórica de defesa do poder dos reis do que um reflexo de uma realidade política. E aí nós voltamos para aquele momento que eu falei em que a terminologia absolutismo apareceu na década de 1820 e constatamos que isso parece muito mais uma narrativa de um novo momento que precisa se justificar do que propriamente uma descrição fidedigna, real da história anterior. Porque todos os novos regimes precisam construir narrativas, é algo que será encontrado a qualquer momento, em qualquer momento da história. E a narrativa dos regimes implantados com as revoluções liberais foi a de que era muito pior viver sob os reis. Mas um dado interessante, e tudo bem, é apenas um exemplo, mas que ilustra bem isso. O fato de que os americanos que se revoltaram contra o rei George III pagavam muito menos impostos do que os americanos atuais. Então, com isso, eu encerro aqui a apresentação sobre absolutismo, mas não encerro essa discussão. Eu gostaria de ler os comentários de vocês. Obviamente, se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal para receber os novos vídeos e dê o seu like. Até a próxima!